Poucos nomes carregam tanto peso na história da intolerância quanto o do Ku Klux Klan, um grupo que nasceu das cinzas da Guerra Civil Americana e ao longo de mais de um século espalhou medo, violência e ódio contra negros, imigrantes, judeus, católicos e todos aqueles que não se encaixavam em sua visão distorcida de sociedade. Com suas roupas brancas, capuzes pontiagudos e cruzes em chamas, eles criaram uma imagem que marcou para sempre a memória coletiva dos Estados Unidos. Mas afinal, de onde surgiu esse clã? O que defendem e por que, mesmo depois de tantas derrotas, ainda existem até hoje? Ficou curioso? Vem comigo então. A história começa no ano de 1865, no estado do Tennessee, Estados Unidos. Um grupo de ex-soldados confederados derrotados na Guerra Civil decidiu fundar uma espécie de sociedade secreta. No início, o grupo parecia mais uma confraria de veteranos, com rituais estranhos e até nomes humorísticos para seus cargos. Mas logo, aquela brincadeira sombria ganhou outro propósito: resistir às mudanças que vinham após a abolição da escravidão. Para a surpresa de muitos que consideravam a intolerância racial um capítulo encerrado na história americana, a verdade é outra. A Klan não morreu com a integração. Aqui no sul dos Estados Unidos, no Alabama, a Ku Klux Klan está mais viva do que nunca. Hoje à noite, quando esta cruz for queimada, os cavaleiros da Ku Klux Klan estarão mostrando que o ódio e o racismo continuam sendo seu principal objetivo. O fim da guerra trouxe liberdade para milhões de pessoas negras que começaram a conquistar direitos políticos e também sociais. Isso representava uma ameaça direta ao poder dos brancos do sul, acostumados a dominar a vida econômica e também política. O Ku Klux Klan passou então a agir como um braço oculto de resistência branca, usando a intimidação e a violência para tentar restaurar a antiga ordem escravocrata. O clã defendia uma visão radical de supremacia branca. Para eles, os Estados Unidos deviam ser uma nação construída exclusivamente por brancos, protestantes nativos da terra. Negros, imigrantes, católicos, judeus e qualquer outro grupo que distorcesse desse ideal eram vistos como inimigos do Estado. O clã acreditava que os negros libertos não deveriam ocupar cargos públicos, não deveriam votar e muito menos competir no mercado de trabalho. Para impor essas ideias, criaram um sistema de terror. Cavalgavam durante a noite, vestidos com túnicas brancas e capuzes, invadiam vilarejos, casas e igrejas negras. Seus métodos incluíam ameaças, espancamentos, destruição de propriedades, linchamentos e até assassinatos. A ideia era clara: impedir pelo medo que os recém-libertos exercessem sua cidadania. Entre os anos de 1865 e 1870, o clã espalhou pânico no sul dos Estados Unidos. Eles atacavam não apenas negros, mas também políticos republicanos que apoiavam a reconstrução e a igualdade racial. Relatos da época descrevem noites inteiras de perseguição, cavalos relinchando, tochas acesas e famílias negras fugindo às pressas para sobreviver. A violência se tornou tão grave que o governo federal precisou intervir. Em 1871, o presidente Ulysses Grant assinou o chamado Ku Klux Klan Act, uma lei que permitia prender e julgar membros da organização como criminosos federais. Essa medida enfraqueceu o grupo, que perdeu força e praticamente desapareceu, pelo menos temporariamente. A segunda grande fase começou em 1915, inspirada por um filme polêmico, O Nascimento de uma Nação. Essa produção retratava a guerra civil de forma racista, colocando os negros como vilões e o Ku Klux Klan como heróis que restauravam a ordem. O impacto cultural foi enorme e acabou dando fôlego para o renascimento da organização. Nessa época, o clã se transformou em um verdadeiro movimento de massa. Estima-se que na década de 1920, mais de 4 milhões de americanos tenham feito parte da seita. Eles não se limitavam mais aos estados do sul, estavam presentes em todo o país, organizando marchas, queimando cruzes em colinas e até elegendo políticos que simpatizavam com seus ideais. Além dos negros, passaram a perseguir católicos, judeus, comunistas e imigrantes, reforçando o nacionalismo extremista e também intolerante. O auge dessa fase foi marcado por grandes paradas, inclusive na capital Washington, que mostravam a força e o alcance da organização. Mas também foi um período de escândalos, casos de corrupção, abusados, assassinatos internos, levaram a uma queda de sua popularidade a partir dos anos 30. Na década de 1950, o movimento pelos direitos civis começou a ganhar força.
Homens e mulheres negros marcharam pedindo igualdade, escolas integradas, direito ao voto e o fim da segregação racial. A resposta do Ku Klux Klan foi imediata e também brutal. Eles realizaram atentados a bombas em casas e igrejas, emboscadas, espancamentos e também assassinatos. Um dos episódios mais marcantes ocorreu em Birmingham, no Alabama, no ano de 1963, quando uma bomba explodiu em uma igreja batista frequentada por negros. 4 meninas morreram e dezenas ficaram feridas. Esses atos de terror, no entanto, tiveram um efeito inesperado. Geraram indignação nacional e também internacional, fortalecendo ainda mais o movimento pelos direitos civis. A partir daí, o governo intensificou o combate ao Klan, e sua influência começou a cair novamente. Os símbolos do Klan ficaram marcados no imaginário coletivo. A túnica branca e os capuzes pontiagudos serviam tanto para ocultar as identidades quanto para criar uma aparência assustadora. A cruz em chamas, talvez o mais conhecido de todos os rituais, era usada como forma de intimidação. Ao atear fogo em grandes cruzes em frente a casas ou igrejas, a mensagem era clara: vocês não são bem-vindos aqui. E esses rituais misturados a uma pseudo-religiosidade davam ao grupo uma aura de poder, como se fosse uma irmandade sagrada. Mas no fundo, não passava de encenações para justificar o ódio e também o racismo. Seria ótimo dizer que o clã ficou no passado, mas infelizmente não é verdade. Ainda hoje existem pequenas células espalhadas pelos Estados Unidos. O número de membros é muito menor do que no auge, mas a ideologia continua viva. Esses grupos tentam se modernizar, muitas vezes usando a internet para recrutar novos seguidores. Alguns se apresentam como movimentos políticos ou culturais, mas a essência é a mesma: supremacia branca e ódio contra as minorias. O FBI classifica o clã como uma ameaça terrorista doméstica, monitorando suas atividades e evitando que ganhem força novamente. Mesmo assim, ataques inspirados por sua ideologia ainda acontecem, mostrando que o extremismo nunca desaparece completamente. A trajetória do Ku Klux Klan é uma das mais sombrias da história moderna. Do pós-guerra civil até os dias atuais, sua marca é a mesma. Usaram medo e violência para manter privilégios e sufocar a igualdade. O que começou como um pequeno grupo de veteranos derrotados se transformou em um movimento de milhões, deixando um rastro de mortes, injustiça e também traumas. Mas a própria história do clã também revela algo importante. Apesar de todo o terror, os ideais de liberdade e igualdade existiram. Conhecer essa história não é apenas entender o passado, mas também um alerta para o presente, porque enquanto houver intolerância, os riscos de novos clãs surgirem nunca vai desaparecer. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.